Hoje a nossa conversa vai ser sobre liberdade e segurança, uma relação de amor e ódio que foi estabelecida por Freud e que Bauman problematizou sobre o nosso mundo e que nos últimos anos de vida Bauman notou uma leve mudança na sua constatação em mal-estar na pós-modernidade. Então, esse é o tema do vídeo, roda a vinheta. Olá, meu nome é Pedro Henrique Máximo, sou arquiteto, professor. Estudo Bauman há mais de 10 anos e ele tem se tornado mais recentemente uma pessoa fundamental para me ajudar na minha construção da minha visão do mundo. E por isso nós estamos aqui também construindo uma comunidade de baumanianos e baumanianas. O tema do vídeo de hoje é um tema relativamente simples para o nosso entendimento, mas é bastante complexo e profundo o entendimento das razões porque a liberdade e a segurança se tornaram os aspectos motrizes do nosso processo civilizatório e também do modo como o mal-estar nesse processo civilizatório se instala em momentos históricos da nossa sociedade. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que Bauman ele estabelece algumas compreensões teóricas universais, mas leva em consideração que sempre há processos assimétricos entre, por exemplo, uma nação e outra. Então, o que a gente conversar aqui, obviamente, está basicamente focado no continente europeu, mas que reflete sobre processos políticos e econômicos que estão distribuídos pelo mundo todo, até mesmo porque o início do processo de modernização aconteceu na Europa. Então, vamos lá. Primeiro, Bauman faz uma análise da obra do Freud, Mal-estar na Civilização ou Mal-estar na Cultura, que ele escreveu em 1929. E é interessante porque Freud, como austríaco, ele viveu um processo complexo de ascensão do nazismo. Nesse contexto, o recrudescimento contra os judeus ali no centro da Europa, e ele já estava observando alguns processos a partir das suas análises psicanalíticas, mas que com certeza reverberaram na sua produção sobre uma constatação quase que social. Então, nesse sentido, o Freud ele tem uma contribuição para uma leitura social e sociológica fundamental, especialmente nesse período do ápice da modernidade que o Bauman chamou de sólida. Dito isso, é importante considerar que quando Freud publicou o Mal-estar na Cultura ou Mal-estar na Civilização, óbvio que dependendo da tradução, estava se referindo às agonias do processo civilizatório que estavam gerando sensação de mal-estar. O mal-estar produzido pela restrição, pelo tolimento, pelo corte, pela interrupção dos fluxos de liberdade. Aí, basicamente, a gente pode usar dois exemplos para explicar, que é a instituição do Estado Nacional, que é um pacto que o Estado faz com a nação, e eles passam a se tornar um ente importante e distribuído pelo mundo todo. Então, as revoluções políticas basicamente instituíram os Estados-nação em substituição do modelo existente, que era o Estado imperial. Uma outra instituição importante que o processo civilizatório instituiu foi a família. A família como uma instituição, o matrimônio e todo o processo que se desdobra a partir da constituição dessa ideia, dessa noção de família que é legislada por esse Estado. São dois exemplos, óbvio que tem outros. Então, esse pacto que a nação, que os indivíduos que compõem a nação fizeram com o Estado e todas as instituições modernas dele derivadas, pressupunha que ele pudesse tolir, reprimir um pouco da liberdade, dessas liberdades individuais, para que, consequentemente, o Estado garantisse, a partir da sua soberania, segurança. A segurança, óbvio, no sentido social, mas também segurança a nível individual. E essa, para o Freud, era uma das principais causas, ou a principal causa, do sofrimento humano. Abrir mão de uma parte da sua liberdade em função da segurança
então prometida. O oposto foi identificado por Bauman quando publicou, em 1997, O Mal-Estar na Pós-Modernidade. Várias coisas aconteceram ao longo desse tempo e, basicamente, a prevalência do liberalismo ou da democracia liberal, que institui a liberdade individual, os direitos individuais e a liberdade individual como uma das principais premissas, mas além disso, também a liberdade dos mercados a partir da desregulamentação das economias nacionais. Ou seja, o Estado também perde muita gerência, muita capacidade de gerenciamento do seu próprio território, para que as empresas, para que o mercado e para que os indivíduos pudessem adquirir o máximo de liberdade possível. Esse processo é, obviamente, uma conquista de determinados setores político-econômicos, mas quem impera nesse processo todo é, basicamente, o mercado, que passou a garantir livre fluxo em todo o território global, com pouquíssimas restrições dos estados. Esse processo, para o Bauman, é a fonte principal do mal-estar no final do século XX, no final do milênio. A liberdade em excesso, porque os indivíduos, nesse novo pacto que eles fizeram, a nação, nesse novo pacto que fez com o Estado, e tem muito a ver com aquilo que a gente conversou no primeiro vídeo, né? O Estado abriu mão de se responsabilizar por vários setores da vida e repousa sobre os ombros dos indivíduos a responsabilidade por se virar. Então, eles têm que dar conta da sua própria liberdade, eles têm que se responsabilizar por essa liberdade que foi atribuída. Mas isso gera um grau de incerteza absurda e é uma das principais fontes de mal-estar. Um outro caso que a maioria das pessoas que conhecem Bauman sempre faz referência é o amor líquido. Amor líquido, na verdade, é uma constatação desse mal-estar que acontece nas relações humanas, as relações frágeis, as relações insuficientes, as relações de curto prazo. Elas causam também um mal-estar. E aí Bauman fala uma coisa interessante, né? Os relacionamentos humanos, eles são, ao mesmo tempo, bênção e maldição. As pessoas sofrem porque não conseguem garantir, não conseguem sustentar relacionamentos de longo prazo, relacionamentos sólidos, de confiança. Esse é um outro sintoma dessa liberdade. Porque eu tenho a liberdade de estar ou não estar com as pessoas e as outras pessoas também têm a possibilidade de escolher ficar ou não perto de mim. Então, é uma equação dificílima, né? E o Bauman faz uma referência a essa relação como uma relação de amor e ódio, porque nós sempre tentamos e sempre tentaremos lidar com essa dualidade da vida, né? A busca pela segurança e a busca pela liberdade. A busca pela segurança e a busca pela liberdade. Equilibristas da nossa condição humana, equilibristas da nossa condição existencial. Mais uma coisa que eu acho importante e fundamental para a gente poder conversar é que em 2014 foi publicado um livrinho que chama O Retorno do Pêndulo. É um diálogo que o Bauman teve com Gustavo Dessau, que é um psicanalista, que fez diversas ponderações sobre a interpretação de Bauman em relação à obra do Freud. A tese central desse livro se mostra muito em função da crise econômica de 2008, 2009, né? Essa crise devastadora que começou nos Estados Unidos e na Europa e que se alastrou pelo mundo, né? Em função dessas economias interconectadas, né? E fluidas no sentido mais literal da palavra. Então isso quer dizer que o grau de incerteza ficou muito alto, produziu, enfim, efeitos psicológicos e sociais gravíssimos, né? O aumento de fome, pobreza, aumento de depressão. Aí é interessante o modo como Bauman trata essa dialética, essa relação entre liberdade e segurança, porque ele pondera que os indícios sociológicos desde 2008 até o momento em que eles travaram essa conversa era que
a sociedade ela estava se voltando para uma luta quase que irracional pela segurança, e o Bauman estava ali identificando esses pontos, essas contradições. A liberdade já não era mais a principal força que motivava a construção da história. E nesse sentido ele usa a metáfora do pêndulo, como se o pêndulo estivesse retornando ao ponto da segurança. E, obviamente, não é um livro que trata do retorno do pêndulo no seu sentido literal. Até mesmo porque, como eu comentei, o Bauman estava identificando alguns sintomas na sociedade que davam indícios claros de que a população estava trocando parte da sua liberdade pela sua segurança. E o Bauman, eu tenho quase certeza absoluta que ele se convence de que o pêndulo ele volta a se movimentar no sentido da segurança quando ele publica Retrotopia. Retrotopia, um livro que ele chegou a entregar esse livro para a editora, mas faleceu antes da publicação, então ele foi publicado logo na sequência. E é um livro que trata da negação da utopia. É como se a gente estivesse numa autoestrada com várias curvas e tivesse que dirigir olhando para o retrovisor. Em vez de olhar para frente, em vez de se guiar pelo curso da estrada, a gente estaria olhando para o retrovisor, e o retrovisor seria esse ponto de referência para qual caminho seguir, para qual direção seguir. Isso tem a ver com a idealização do passado. E é muito interessante o modo como ele constrói isso, porque ele pega os movimentos Brexit que aconteceu na Inglaterra, talvez tenha sido o fenômeno mais importante para Bauman chegar a essa constatação, porque tem a ver com o que ele identifica em Retrotopia como uma idealização do passado. O passado ele não guarda lastro de que tivesse sido tão bom, mas o grau de sofrimento, o grau de mal-estar desses nossos últimos anos, eles produziram essa idealização excessiva do passado, quase que uma busca por esse passado. E isso para ele indicava com certeza que o pêndulo voltava a se movimentar. E nisso Bauman chama atenção. Existem vários perigos nesse processo de costurar uma idealização do passado, uma idealização falsa desse passado e tentar voltar para o passado, que é basicamente o que Bauman denuncia. E eu acredito que nós vivenciamos esse processo nos últimos anos, aqui no Brasil, no mundo todo, e eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. A gente vive um retorno do pêndulo? A gente está vivendo um retorno do pêndulo? Parte da sociedade gostaria de viver esse retorno do pêndulo? Até que ponto que a gente está disposto a abrir mão da nossa liberdade para ter segurança? E quais setores da vida são necessários para a gente abrir mão dessa liberdade para ter um pouco mais de segurança? Você acha necessário? Você acha que é fundamental? Na minha opinião, sim. Mas é o que Bauman fala. A liberdade tem que ser negociada. E essa segurança, o que nós queremos como segurança, precisa ser negociado. E é isso. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que é importante esse conteúdo, tocar, conversar, colocar esse assunto para discussão, e a gente se vê no próximo vídeo com mais uma reflexão sobre o nosso amigo Bauman. E é isso. Até já. Poder.